Olá a todos, meu nome é Gertrudes e desde que me lembro carrego o dom de curar. Isso não foi algo que escolhi, foi um chamado. Minha avó dizia que certas pessoas nascem com o espírito aberto, capazes de sentir o que os outros não veem e de transmitir energia para o bem. Aos 8 anos, eu já acompanhava minha avó em suas limpezas e orações, aprendendo a usar ervas, rezas e os segredos da proteção espiritual. Quando ela partiu, senti que a responsabilidade caiu sobre mim e desde então nunca deixei de ajudar quem bate à minha porta. Lembro-me bem de quando a Manuela, uma jovem de beleza extraordinária, chegou a mim. Dela emanava uma luz natural que atraía olhares por onde passava. Seu cabelo preto caía como água até a cintura. Sua pele tinha o brilho do alabastro sem mancha e seus olhos verdes contrastavam com traços mediterrâneos de maneira quase sobrenatural. Mas quando chegou à minha porta, essa beleza estava ofuscada por um sofrimento visível. Profundas olheiras marcavam seu rosto como hematomas. Seus lábios estavam ressecados e trêmulos, e sua postura, antes altiva, segundo diziam, estava curvada como a de uma idosa. Manuela veio à minha casa numa tarde abrasadora de agosto, quando o calor em Ribeirão Preto era tão intenso que as pedras antigas da cidade pareciam exalar vapor. Os cachorros do bairro, sempre alertas, ficaram completamente em silêncio ao vê-la passar, um sinal que sempre me inquieta. Assim que vi aquela jovem apoiada no portão, encostada nas grades, como se não tivesse forças para ficar de pé, soube que a situação era grave. Havia algo além do sofrimento em seus olhos. Havia puro terror, como o de um animal encurralado que sente a proximidade da morte. "É minha irmã, Dona Gertrudes. Ela está me matando", começou com voz trêmula e respirando com dificuldade. "Janete sempre me odiou desde pequena, mas agora é algo maligno. Sinto como se estivesse sugando minha vida aos poucos." Seu corpo tremia violentamente apesar do calor. Notei de imediato que havia perdido muito peso. Seu vestido, claramente feito sob medida, agora lhe servia frouxo como em um manequim. Ao tomar sua mão para guiá-la para dentro, senti um frio anormal emanando dela, como tocar o mármore de uma cripta. Pedi que se sentasse enquanto preparava minha mesa de trabalho. Acendi as velas de proteção e pegava meu ramo de alecrim e água benta. Ela continuou relatando com mais desespero. Começou depois da festa de noivado. André me pediu em casamento, mas 3 dias depois rompeu o noivado sem explicação. E 1 semana depois estava noivo de Janete. Manuela engoliu em seco e uma lágrima de sangue rolou por seu rosto, o que me alarmou. Ela nem sequer pareceu perceber. Desde então não consigo dormir. Quando fecho os olhos, vejo Janete ao pé da minha cama. Mas não é exatamente ela. Seu rosto está distorcido, seus olhos completamente negros. Sorri e diz que logo ocupará meu lugar em tudo. Manuela descreveu então fenômenos ainda mais perturbadores. Acordava todas as manhãs com marcas de dedos no pescoço e arranhões profundos nas costas, feridas que surgiam durante o sono sem explicação. Seu cabelo começou a cair em tufos e pequenas feridas em forma de estrela apareciam diariamente em seu corpo. Seu apetite desapareceu por completo após, durante 3 dias seguidos, encontrar pequenos ossos de animais em sua comida, mesmo quando ela mesma a preparava. Os espelhos de sua casa já não mostravam seu reflexo corretamente. Continuou com a voz cada vez mais fraca. "Esse é o ponto. Quando me olho, vejo o rosto de Janete sobreposto ao meu, como se estivesse me substituindo lentamente. E ontem", hesitou, tremendo com mais intensidade. "Ontem minha mãe me chamou de Janete durante toda a refeição, sem perceber o erro. E meu pai não notou nada estranho. É como se todos estivessem esquecendo quem eu sou." Enquanto Manuela falava, comecei a rezar por ela, aspergindo água benta em círculos ao seu redor.
Foi então que notei que a água batia numa barreira invisível a cerca de 10 centímetros do seu corpo, como se uma membrana protetora ou talvez uma prisão a envolvesse. O ar ao seu redor tremia levemente, como o ar quente sobre o asfalto no verão. De repente, o ambiente mudou drasticamente. O ar na sala ficou denso e sulfuroso, dificultando a respiração. Anubis, que é meu gato preto, sempre presente em meus trabalhos, começou a rosnar olhando para uma esquina vazia da sala. As velas, antes tranquilos, inclinaram-se todas para Manuela como se atraídas por um ímã. O ramo de alecrim em minhas mãos, que havia sido colhido na lua cheia, começou a murchar diante dos meus olhos. Em segundos, estava completamente seco, enegrecido como se exposto ao fogo, e desintegrou-se em cinzas entre meus dedos. Em 40 anos de prática, nunca presenciei uma reação tão violenta. O mal olhado que rondava Manuela não era obra de simples inveja. Era um trabalho de substituição, um dos rituais de magia negra mais perigosos e raros, em que o praticante busca literalmente tomar o lugar de outra pessoa na trama da existência. Então eu perguntei, desde quando sua irmã lhe deu algum presente, algo pessoal, algo que você usa regularmente? Uma faísca de compreensão brilhou em seu olhar atormentado. No dia do meu aniversário, há 3 meses, Janete me deu um colar. Disse que era uma relíquia de família que nossa mãe queria que eu tivesse. Manuela levou a mão ao pescoço, tocando um delicado colar de ouro que eu não tinha notado antes. Não o tiro desde então. Janete insistiu que traria proteção e sorte ao casamento. Tire-o agora, ordenei. Mas quando Manuela tentou levar as mãos à nuca para abrir o fecho, seus braços paralisaram no ar, seu rosto se contorceu de dor e um gemido escapou de seus lábios. Não consigo. É como se estivesse fundido a minha pele, falou em pânico. Aproximei-me para examinar o colar e vi algo que me gelou o sangue. O metal parecia pulsar como se tivesse vida própria e pequenas veias se formavam ligando o colar à pele de Manuela. Na parte de trás, onde deveria estar o fecho, havia um pequeno compartimento selado com uma substância escura que exsudava levemente. Não toque, adverti recuando. Volte amanhã ao meio-dia em ponto. Preciso preparar algo forte para tirar isso sem lhe causar mais dano. Aquela noite não dormi. Passei horas consultando meus livros mais antigos, aqueles que minha avó trouxe da África e que permaneciam guardados numa caixa de cipreste, acessível apenas em casos de extrema necessidade. Finalmente encontrei o ritual necessário, um contrafeitiço para trabalhos de substituição que exigia ingredientes raros e uma preparação meticulosa. Ao amanhecer, saí para colher 7 tipos diferentes de ervas que precisavam ser recolhidas ainda cobertas pelo orvalho. Visitei o cemitério mais antigo para recolher terra de uma sepultura abandonada. Há mais de 20 anos, comprei do ferreiro 7 pregos novos que nunca haviam sido expostos à luz do sol. Por fim, preparei uma mistura com resina de árvores centenárias, essências raras e uma gota do meu próprio sangue, o preço que o curandeiro paga por enfrentar a escuridão. Quando Manuela retornou, seu estado havia piorado drasticamente em apenas um dia. Seu cabelo, antes farto, agora estava ralo e grisalho em vários pontos. Sua pele havia perdido completamente o brilho, tornando-se quase translúcida, com veias escurecidas visíveis sob a superfície. Seus olhos verdes pareciam desbotados, como se a própria cor estivesse sendo drenada. Mais alarmante ainda era a mudança em suas feições. Sutilmente, seu rosto começava a adotar traços que não eram dela, que presumi serem de Janete. Tive um sonho horrível esta noite, sussurrou Manuela enquanto eu a guiava até o centro da sala, onde havia desenhado um complexo símbolo de proteção com sal grosso e carvão consagrado. Sonhei que estava no meu próprio funeral,
Todos choravam diante de um caixão aberto, mas quando me aproximei para ver o corpo, era Janete quem estava lá usando meu vestido favorito. Ninguém parecia notar a diferença, nem mesmo minha mãe, que acariciava seu rosto chamando-a de minha Manuela. O que você está vivendo não é apenas inveja, Manuela. Expliquei enquanto acendia 7 velas negras nos pontos estratégicos do círculo de proteção. Sua irmã está realizando um ritual antigo e proibido. Ela está tentando roubar sua existência, ocupar seu lugar no tecido da vida. O colar é apenas o canal, mas o trabalho começou há muito tempo, provavelmente com pequenos rituais preparatórios que você nem percebeu. Manuela fechou os olhos, soltando um suspiro. Os fios de cabelo... Janete sempre quis um cacho do meu cabelo quando éramos crianças, e recentemente um dos meus vestidos desapareceu. E mamãe encontrou manchas estranhas no meu quarto, como se alguém tivesse derramado algo no chão durante a noite. Coloquei Manuela no centro do círculo e comecei a preparação. Primeiro ungi suas mãos e pés com a mistura que havia preparado, recitando antigas rezas de proteção. Depois, tracei com óleo consagrado um símbolo de autodeterminação em sua testa, a marca que identificava sua alma como única e irrepetível. Finalmente, coloquei ao seu redor 7 pequenos recipientes com as ervas colhidas ao amanhecer, agora misturadas com sal exorcizado e água de 7 fontes diferentes. Agora vem a parte difícil, avisei olhando em seus olhos. Preciso remover o colar, e vai doer muito, mas você deve resistir e permanecer consciente. Se desmaiar durante o processo, o vínculo se fortalecerá em vez de se romper. Manuela deu positivo com coragem, embora o medo fosse evidente em seu olhar. Peguei uma pequena adaga de prata que havia pertencido à minha bisavó e que só era usada para cortar ervas medicinais em noites de lua cheia. Untei a lâmina com a mistura especial que havia preparado e comecei a recitar o encantamento necessário para romper o vínculo mágico. No momento em que a ponta da adaga tocou o colar, Manuela arfou como se tivesse recebido um golpe físico. O metal começou a brilhar com um tom avermelhado doentio e pequenas veias que o conectavam à pele de Manuela pulsavam violentamente. Um som baixo, semelhante a um zumbido, começou a emanar do objeto. Continuei o ritual pressionando a ponta da adaga contra o pequeno compartimento na parte de trás do colar. Uma resistência sobrenatural impedia que a lâmina penetrasse, como se tentasse cortar pedra em vez de metal. Manuela gemia de dor, mas permaneciam firme, seus olhos fixos nos meus, buscando força. De repente, todas as velas explodiram simultaneamente. Suas chamas cresceram até quase tocar o teto antes de se apagarem completamente. A sala mergulhou em uma escuridão artificial, como se a própria luz estivesse sendo sugada do ambiente. No canto mais escuro do cômodo, uma sombra começou a se formar, condensando-se até tomar vagamente a silhueta de uma mulher. "Ela está aqui", murmurou Manuela, seu corpo tremendo violentamente. "Janete está aqui, posso senti-la tentando entrar em mim." A sombra se moveu em nossa direção, parando na borda do círculo de proteção, onde se contorcia como fumaça, tentando encontrar uma brecha. Compreendi que estávamos no momento crítico. O espírito de Janete havia sido atraído pela tentativa de romper o vínculo. "Manuela, me escute", disse com urgência. "Você precisa afirmar quem é. Diga seu nome completo, o nome de sua mãe e de sua avó. Declare seu direito de existir em seu próprio corpo." Enquanto Manuela começava a recitar seu nome e linhagem, forcei a adaga com toda a minha força contra o compartimento do colar. De repente, a resistência cedeu e a lâmina penetrou o metal como se fosse manteiga. Um líquido negro e espesso como petróleo brotou do pequeno compartimento, exalando um odor pútrido de decomposição. O colar emitiu um som agudo, como um grito distante, e o metal começou a se deformar, contorcendo-se como uma serpente moribunda.
As pequenas veias que o conectavam à pele de Manuela começaram a se retrair, deixando pequenas marcas vermelhas que logo começaram a sangrar. A sombra na borda do círculo pareceu ganhar mais substância e por um instante pude ver claramente o rosto contorcido de ódio de uma jovem que se parecia com Manuela, mas com traços mais duros e olhos completamente negros. É minha. Tudo que é dela me pertence por direito. Ressoou a voz, não no ar, mas diretamente em nossas mentes, como um grito de fúria primordial. Não hoje nem por suas mãos, respondi com firmeza, lançando o último elemento do ritual, um punhado de sal misturado com cinzas de uma igreja muito antiga, diretamente sobre a sombra. A figura espectral se contorceu violentamente e começou a se dissipar, enquanto o colar finalmente se desprendia do pescoço de Manuela, caindo no chão do círculo com um som metálico. Nesse mesmo instante, todas as velas se reacenderam espontaneamente e a luz natural voltou ao ambiente. Manuela caiu de joelhos, exausta, mas consciente. Pequenas gotas de sangue corriam pelos pontos onde o colar havia estado conectado, mas a cor já começava a retornar ao seu rosto. O colar, agora uma massa disforme de metal enegrecido, ainda pulsava levemente no chão. Rapidamente, peguei o objeto com um pano consagrado, tomando cuidado para não tocá-lo diretamente, e o coloquei em um pequeno cofre de ferro forrado com sal e ervas protetoras. Esse tipo de objeto não podia ser simplesmente destruído. Continha energia demais, energia que poderia se dispersar e causar ainda mais dano. Está terminado, disse a Manuela, ajudando-a a se levantar. Mas precisamos selar sua proteção e restaurar o que lhe foi drenado. Durante as 3 horas seguintes, realizei uma limpeza completa em Manuela, usando banhos de ervas específicas para devolver vitalidade ao corpo e à alma. Preparei um amuleto poderoso para ela, feito com arruda silvestre, alecrim colhido na manhã de São João, manjericão cultivado em terra de cemitério e um pequeno fragmento de pedra de uma catedral. O amuleto foi costurado em um saquinho de tecido vermelho virgem e selado com 7 nós, cada um atado durante a recitação de uma reza específica. Use isto sempre perto do coração, instruí. Não o tire nem para dormir ou se banhar. E o mais importante, não volte para casa agora. O vínculo foi rompido, mas Janete sentirá imediatamente. Estará furiosa e mais perigosa do que nunca. Manuela assentiu, apertando o amuleto contra o peito. Para onde devo ir? Tenho uma prima em Jardinópolis que pode recebê-la por um tempo. Lá você estará protegida, aquela casa está cruzada. Enquanto isso, preciso descobrir como Janete aprendeu esse tipo de magia e quem a está guiando, pois ninguém realiza um trabalho desse nível sozinha. Organizei para que Manuela partisse imediatamente, acompanhada por um jovem de confiança que às vezes trabalhava para mim. Antes de se despedir, olhou para mim com olhos que já recuperavam seu brilho original. Como saberei quando for seguro voltar? Você saberá, respondi. Quando o perigo tiver passado, seu amuleto se aquecerá 3 vezes seguidas. Será o sinal de que o caminho está livre novamente. O que Manuela não sabia, e eu não tive coragem de contar, era que o tipo de ritual que sua irmã havia tentado criava um vínculo quase irreversível. A única maneira de romper completamente o feitiço seria confrontar diretamente sua fonte. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde teria de enfrentar Janete e quem estivesse por trás dela. 3 meses se passaram sem notícias de Manuela. Eu havia iniciado discretamente uma investigação sobre Janete e descobri coisas perturbadoras. Ela havia frequentado uma bruxa conhecida na região, que prefiro não dizer o nome, uma mulher que já havia sido expulsa de 3 bairros por suspeitas de mortes inexplicáveis. Mais preocupante ainda,
O noivo de Janete, o mesmo André que havia abandonado Manuela, adoeceu misteriosamente e faleceu apenas 40 dias após o noivado, deixando todo o seu dinheiro e sua empresa para sua amada. Numa tarde chuvosa, quando o céu parecia prestes a desabar, Manuela retornou. A transformação era impressionante. Não apenas havia recuperado completamente sua beleza natural, mas parecia irradiar uma nova força interior. Seus olhos verdes, antes cheios de terror, agora transmitiam serenidade e determinação. Dona Gertrudes, disse ela me abraçando com genuíno carinho, vim agradecer por salvar não só minha vida, mas minha alma. Contou-me que durante sua estadia em Jardinópolis havia descoberto uma vocação para cuidar de crianças abandonadas e agora planejava abrir um orfanato em uma pequena cidade, longe de Toledo e das lembranças dolorosas. E sua família? Janete? Perguntei, observando atentamente sua reação. Uma sombra cruzou brevemente seu rosto, logo substituída por uma expressão de aceitação. Janete foi encontrada morta no seu quarto há 1 mês. Ninguém sabe explicar a causa. Seu corpo estava intacto, mas completamente enegrecido, como se tivesse sido queimado por dentro. Encontraram vários objetos de ritual escondidos sob o colchão. Manuela fez o sinal da cruz. Meus pais estão devastados, é claro. Mas quando voltei para o funeral, percebi que já não sinto raiva nem medo, apenas pena. Ela estava tão consumida pelo desejo de ser como eu, que esqueceu de descobrir quem poderia ter sido ela mesma. Assenti em silêncio. Não contei a Manuela, que já sabia do destino de Janete. Esse é o fim comum daqueles que praticam magias de substituição e falham. A energia negativa acumulada acaba se voltando contra o próprio praticante, consumindo-o por dentro. Há mais uma coisa, continuou Manuela, tirando da bolsa um pequeno embrulho envolto em tecido preto. Encontrei isso escondido entre as coisas dela. Achei que você saberia o que fazer. Ao abrir o pacote, encontrei uma pequena boneca feita com mechas de cabelo que reconheci como sendo de Manuela, amarradas com um cordão de couro humano. Os olhos da boneca eram 2 pedras negras brilhantes e no lugar do coração havia uma pequena bolsa com terra de cemitério e o que parecia ser um fragmento de osso. Você fez bem em trazer, disse eu, voltando a embrulhar rapidamente o objeto. Algumas coisas precisam ser purificadas corretamente ou continuam causando dano, mesmo depois da morte de quem as criou. Naquela mesma noite, após a partida de Manuela, realizei um ritual de purificação. Sob a luz de uma lua crescente, queimei a boneca junto com ervas purificadoras, orando para que os últimos vestígios daquela energia negativa se dissipassem finalmente. Enquanto observava as cinzas sendo levadas pelo vento, refleti sobre como o caso de Manuela me havia ensinado, mais uma vez, que os piores males muitas vezes vêm disfarçados de amor ou admiração. A inveja, quando se permite que cresça no coração, pode se transformar em algo monstruoso que consome não apenas sua vítima, mas principalmente quem a alimenta. Meses depois, recebi uma carta de Manuela com uma fotografia de seu novo orfanato, numa cidade relativamente próximo daqui, onde 15 crianças sorriam ao seu lado. Sua mensagem era simples. A luz só triunfa porque mesmo nos momentos mais escuros, alguém se recusa a deixá-la se apagar. Obrigada por ser essa pessoa para mim. Guardei a carta junto aos meus tesouros mais preciosos como um lembrete de que mesmo nos casos mais desesperados, quando as trevas parecem impenetráveis, sempre há um caminho de volta para a luz. Mas o caminho raramente é fácil e muitas vezes requer não apenas fé, mas também coragem para enfrentar o mal de frente, especialmente quando vem disfarçado com o rosto de alguém que deveríamos amar. O segundo caso que me marcou profundamente foi o de Tatiane.
Uma mulher sofrida, que parecia não pertencer mais ao mundo dos vivos. Chegou à minha porta, arrastando-se como se cada passo fosse um tormento insuportável. Seu rosto estava irreconhecível, inchado de tanto chorar, com manchas roxas sob os olhos que não se fechavam havia dias. Seu cabelo, que segundo os vizinhos costumava ser bem cuidado, estava em mechas desiguais, como se ela mesma o tivesse arrancado em desespero. Assim que cruzou a porta, o ar da sala se tornou pesado e frio. Meu gato, que sempre está por perto, correu para se esconder debaixo da cama. As velas do altar tremularam sem que houvesse vento e o crucifixo na parede girou lentamente, ficando de cabeça para baixo. Em 40 anos, curando pessoas, nunca tinha sentido uma energia tão densa e maligna acompanhando alguém. Dona Gertrudes começou com um sussurro rouco que parecia vir de muito longe. Estou morrendo por dentro, algo está me devorando viva. Sua voz alternava entre seu tom natural e outro mais grave, como se duas pessoas falassem ao mesmo tempo. Descreveu sintomas que iam muito além do comum, dores de cabeça tão intensas que a levavam a bater a cabeça nas paredes para aliviar a pressão, náuseas que a impediam de comer havia quase 2 semanas, deixando-a esquelética e uma sensação de garras invisíveis apertando seus órgãos internos. A noite é pior, disse tremendo compulsivamente. Sinto como se vermes rastejassem sob minha pele e quando me olho no espelho, vejo outra mulher sorrindo para mim. Não é o meu reflexo, Dona Gertrudes. Diz coisas horríveis, que devo cortar os pulsos, que devo tomar veneno. Enquanto falava, notei manchas escuras se movendo sob sua pele, como se algo vivo se contorcesse por baixo da superfície. Seus olhos alternavam entre o castanho natural e um amarelo doentio, com pupilas verticais, como as de um réptil. O cheiro que emanava dela era de carne podre misturado com enxofre. Alguém deseja sua destruição, Tatiane? Isto não é apenas um mal seu. Ela me olhou e por um instante seu rosto se contorceu em uma expressão que não era humana. Em seguida, desabou em lágrimas. Meu marido está com Juliana, a filha do açougueiro. Todos sabem que sua família pratica bruxaria, magia negra pesada há gerações. Na última lua nova, os vi saindo do cemitério com terra nas mãos. Ela parou tossindo violentamente e cuspiu no meu chão algo negro que parecia se mover por si só. Ela me disse no mercado, na frente de todos, que em 1 mês eu não estaria mais neste mundo e que Carlinhos seria só dela. Isso foi há 3 semanas. Desde então estou me consumindo. Os médicos não encontram nada. Dizem que é depressão, mas eu sei, eu sinto dentro de mim como se algo estivesse se alimentando da minha alma. Tatiane levantou sua blusa para mostrar seu abdômen e o que vi me gelou o sangue. Havia uma marca avermelhada em forma de espiral que parecia pulsar como se algo tentasse sair de seu interior. Ao redor, pequenas feridas em forma de símbolos que reconheci imediatamente. Era um trabalho de morte lenta, um dos mais cruéis e difíceis de desfazer. Ordenei que ela se sentasse no centro da sala. Preparei não apenas um defumador comum, mas uma mistura de alho negro, arruda silvestre colhida à meia-noite, sal grosso de 7 mares diferentes e ossos de animal triturados. Um remédio antigo que aprendi com minha avó para os casos mais graves. Antes de começar, tracei um círculo de proteção ao redor dela com carvão bento e amarrei fitas vermelhas em cada um de seus pulsos e tornozelos. Não importa o que aconteça, não saia do círculo até que eu termine. Alertei com seriedade. O que está dentro de você lutará para ficar e usará todos os truques para enganar. Acendi 7 velas pretas ao redor do círculo e comecei o defumador. Quando a fumaça tocou o corpo de Tatiane, ela emitiu um grito agudo, desumano, como o chiado de um animal sendo sacrificado. Seu corpo se arqueou para trás em um ângulo impossível, com os olhos girando nas órbitas até mostrar apenas o branco. Ela é minha!
gritou com uma voz masculina grave que retumbou nas paredes. Você não pode salvá-la. O ar ficou tão denso que mal podia respirar. A temperatura caiu bruscamente e os objetos começaram a voar pela sala. Meu crucifixo, livros antigos, frascos de remédios. Meu gato Anubis, que estava escondido, foi lançado contra a parede com força por mãos invisíveis. Continuei a reza com mais força, usando agora palavras antigas em uma língua quase esquecida, que minha avó me ensinou para os casos em que a própria morte deve ser confrontada. Tatiane se contorcia no chão, espumando pela boca com convulsões violentas que a levantavam do piso. Da marca em espiral em seu abdômen, começou a sair um líquido negro viscoso que formava símbolos no chão. Borrifei água benta sobre ela e o líquido chiou como metal fundido, exalando uma fumaça verde. Tatiane gritou de novo, mas agora sua voz estava misturada com muitas outras, como se uma multidão falasse por sua boca. Eu te conheço, disse diretamente à entidade. Sei o que foi feito e como foi feito. Você não pertence a este corpo e não tem direito sobre esta alma. A resposta veio em forma de risada, enquanto o corpo de Tatiane levitava a 30 centímetros do chão, ainda dentro do círculo. Seu cabelo se eriçou como se uma corrente elétrica a atravessasse. Ela nos foi oferecida, responderam as vozes. Carne por carne, sangue por sangue, o pacto foi selado com sacrifício. Compreendi imediatamente o que havia acontecido. Não era apenas um trabalho de feitiçaria por inveja, mas um ritual de sacrifício onde algo havia sido assassinado para garantir a morte de Tatiane. Isso explicava a força da manifestação. Peguei meu talismã mais precioso, uma cruz de prata com terra de um sepulcro que minha avó trouxe de Jerusalém, e a pressionei contra a testa de Tatiane. O contato produziu um som sibilante e um cheiro de carne queimada. As vozes emitiram um uivo de dor. Pelo poder do sacrifício maior que vence todos os outros, comecei a recitar pelo sangue do Cordeiro que foi derramado por todos. Ordeno que revele o que foi oferecido em troca desta alma. O corpo de Tatiane caiu pesadamente ao chão e seus lábios começaram a se mover involuntariamente. O filho. Ela sacrificou o próprio filho que esperava de Carlinhos para que Tatiane nunca pudesse lhe dar um herdeiro. Um arrepio percorreu minha espinha. Isso explicava a força da maldição. O sangue inocente é o mais poderoso nos rituais negros. Compreendi que precisaria de algo igualmente poderoso para quebrar esse pacto. Tatiane, se pode me ouvir, preciso do seu consentimento para fazer algo arriscado. Falei diretamente ao seu ouvido enquanto seu corpo se contorcia. Usarei o seu próprio sangue para quebrar o pacto. Isso vai te enfraquecer, mas é o único caminho. Entre espasmos, ela conseguiu assentir com a cabeça. Peguei uma pequena adaga de prata consagrada e fiz um corte leve em seu dedo indicador. Recolhi 7 gotas de sangue em um cálice de bronze com água benta e adicionei 7 ervas de proteção, incluindo um ramo de oliveira que guardava do Domingo de Ramos. Enquanto recitava a reza mais poderosa que conhecia, derramei a mistura sobre a marca em espiral em seu abdômen. A reação foi instantânea e violenta. Tatiane arqueou o corpo como se tivesse recebido uma descarga elétrica e um grito coletivo ressoou na sala, fazendo as janelas tremerem e racharem. O líquido negro começou a sair em jatos de sua boca, ouvidos e da marca no abdômen, formando uma poça no chão que borbulhava como se estivesse viva. A poça começou a tomar forma, erguendo-se em uma coluna que vagamente lembrava uma figura humana antes de explodir em milhares de gotas que evaporaram no instante com um assobio agudo. Tatiane colapsou completamente imóvel por um momento terrível. Pensei que a tivéssemos perdido, mas então seu peito se ergueu com uma respiração profunda e a cor começou a voltar ao seu rosto. A marca em espiral havia desaparecido, restando apenas uma cicatriz rosada.
Passei as 4 horas seguintes em vigília ao seu lado, purificando o ambiente e reforçando sua proteção espiritual. Quando finalmente acordou, seus olhos estavam claros novamente e sua voz era apenas sua. Foi como estar presa em meu próprio corpo, vendo tudo de longe enquanto algo me usava. Disse fraca, mas lúcida. Vi coisas do outro lado, Dona Gertrudes, coisas que ninguém deveria ver. Preparei para ela um banho ritual com 7 ervas sagradas, uma proteção poderosa feita com prata, ferro e sementes de mostarda consagradas. Indiquei que mantivesse este amuleto sempre perto do coração. Também lhe dei uma garrafa com água de minha fonte, benzida durante 9 luas cheias, para que borrifasse em cada canto de sua casa. Mas o mais importante, disse olhando-a fixamente nos olhos, é que se afaste completamente de Carlinhos e daquela mulher. O pacto foi quebrado, mas a intenção permanece. Enquanto estiver ligada a ele por qualquer sentimento, seja amor ou ódio, você será vulnerável. 3 meses depois, Tatiane voltou à minha porta. Custou-me reconhecê-la. Estava forte, corada, com o cabelo brilhante e um semblante sereno que iluminava o ambiente em vez de escurecê-lo. Contou-me que vendeu a casa, deixou tudo para trás e se mudou para onde morava sua irmã. Deixei Carlinhos com sua bruxa, disse com um sorriso triste. Mas antes de partir, visitei a igreja católica e acendi uma vela pela alma do menino que ela sacrificou. Aquele pequeno não escolheu fazer parte disso. Senti orgulho e força pela compaixão de Tatiane. Ela não apenas sobreviveu a um dos trabalhos mais terríveis que já vi, mas emergiu com sua humanidade intacta. Sabe, Dona Gertrudes, disse antes de ir, aquela coisa dentro de mim me mostrou visões para me aterrorizar, o inferno, demônios, todo tipo de horrores. Mas o que realmente me assustou foi perceber quanto ódio pode caber no coração humano. Que uma mulher possa sacrificar seu próprio filho por ciúmes, isso é mais assustador do que qualquer demônio. Assenti em silêncio. Em meus anos como curandeira, aprendi que os piores males não vêm de forças sobrenaturais, mas do que os seres humanos são capazes de fazer uns aos outros quando se deixam consumir por sentimentos sombrios. Tatiane partiu para sua nova vida e eu fiquei refletindo sobre como é complexo e perigoso o mundo espiritual. Às vezes, não basta apenas fé. É preciso conhecimento ancestral, coragem e disposição para enfrentar o que se esconde nas sombras. E mais importante ainda, saber quando cortar os laços com aquilo que nos adoece, mesmo que seja doloroso. Terceiro caso que nunca consegui esquecer. Foi numa tarde chuvosa de novembro, apareceu à minha porta um casal de aparência respeitável. O homem, Daniel Carvalho, tinha por volta de 40 anos, bem vestido, com a postura distinta de quem recebeu boa educação. A mulher, Mariana, alguns anos mais nova, tinha um rosto delicado e o olhar baixo. Parecia frágil como um passarinho ferido. Dona Gertrudes, perdoe-nos por vir sem avisar, começou Daniel, segurando firmemente a mão trêmula da esposa. Viajamos até aqui especialmente para consultá-la. A situação da Mariana está se tornando insustentável. Convidei-os a entrar e ofereci chá de camomila para acalmá-los. A chuva batia nas janelas enquanto Daniel explicava o motivo da visita. Mariana permanecia calada, com as mãos inquietas no colo, o olhar perdido, como se só o corpo estivesse ali. Minha esposa administra um pequeno asilo em nossa cidade há mais de 10 anos, explicou Daniel, com evidente orgulho. O trabalho dela com os idosos é admirável, verdadeiramente uma vocação. Muitos chegam abandonados pelas famílias e encontram nela o cuidado que nunca tiveram dos próprios filhos. Observei Mariana enquanto ele falava. Vestia roupas simples, mas de boa qualidade, sem joias além da aliança. Suas mãos mostravam sinais de trabalho árduo. Não eram as mãos suaves de uma dama da sociedade, mas as de quem não teme o esforço físico. Mas há uns 6 meses, continuou Daniel,
Mariana começou a mudar. Primeiro vieram os pesadelos, depois o insônia. Agora, ele hesitou, lançando um olhar preocupado à esposa. Diz que vê sombras nos cantos dos cômodos, figuras que a seguem, vozes que sussurram acusações. Mariana finalmente levantou os olhos e pude ver um terror genuíno neles. Eles não me deixam em paz, Dona Gertrudes, disse, quase num sussurro. Não importa para onde eu vá, me seguem, dizem coisas horríveis, me acusam. Quem são, minha filha? Perguntei suavemente. Os velhinhos, respondeu ela, estremecendo. Alguns que já morreram, seu Ademir, Dona Rita, seu Agenor, aparecem ao pé da minha cama com olhos acusadores. Às vezes, tem marcas nos corpos, marcas que não estavam lá antes. Parou bruscamente, como se tivesse dito demais. Daniel suspirou fundo. Os médicos dizem que é estresse, talvez o início de uma depressão. Deram remédios, mas nada adianta. Faz 3 noites que ela não dorme. Estou desesperado. Seu rosto mostrava preocupação genuína. Tentei convencê-la a tirar férias do asilo, mas ela se recusa. Mariana esboçou um leve sorriso. Eles precisam de mim. Muitos não têm mais ninguém no mundo. Minha esposa tem um coração de ouro, continuou Daniel. Alguns dos residentes, em agradecimento, deixaram pequenas heranças. Uma casa aqui, um terreno ali. Nada extraordinário, mas o suficiente para ampliarmos o asilo. Aquilo despertou minha atenção, mas mantive a expressão neutra. Havia algo estranho na dinâmica entre os dois, como se interpretassem papéis ensaiados. Conte-me mais sobre essas aparições, Mariana, pedi, acendendo uma vela especial que uso para detectar presenças espirituais. Ela engoliu em seco antes de começar. Começou com seu Ademir. Ele morreu em fevereiro. Um senhor adorável que me deixou sua casinha perto da praça central. Uma noite acordei com a sensação de que havia alguém no quarto. Quando abri os olhos, ele estava lá, ao pé da cama, com marcas roxas no pescoço. Sua voz vacilou. Depois veio Dona Rita, que me deixou suas economias para cuidar da gatinha. Apareceu com manchas escuras nos braços, como se alguém a tivesse segurado com força. Enquanto ela falava, notei que a chama da vela tremia violentamente, embora não houvesse vento algum. Sinal claro de que algo ou alguém estava presente. E mais recentemente, continuou Mariana, seu Agenor morreu há apenas 1 mês. Era o mais rico dos residentes, viúvo, sem filhos, e me deixou sua casa de campo. Cobriu o rosto com as mãos. Ele aparece com os olhos injetados, como se tivesse sido sufocado. Seu Agenor foi asfixiado, não foi? Completei, observando sua reação. Mariana arregalou os olhos, surpresa por minha percepção. Daniel interveio rápido. Dona Gertrudes, minha esposa está claramente sofrendo alucinações causadas pelo estresse. Quantos residentes morreram nos últimos 6 meses, Sr. Daniel Carvalho? Perguntei. Ele hesitou. Talvez 5 ou 6, todos idosos de saúde frágil. Todos deixaram algo para sua esposa? Insisti. Daniel se remexeu, visivelmente desconfortável. A maioria sim. É normal quando não tem família e querem agradecer. Fui até meu altar, onde guardo ervas e outros elementos do meu trabalho. Escolhi um ramo de alecrim colhido sob a lua cheia e um cristal de quartzo para canalizar energia. Preciso de um momento a sós com Dona Mariana, disse firmemente. Daniel protestou, mas algo no meu olhar o fez recuar. Estarei lá fora, disse ele, saindo. Assim que a porta se fechou, o ambiente mudou. A chama da vela se estabilizou, mas a temperatura caiu. Mariana encolheu-se na cadeira. Agora, minha filha, fale com sinceridade, pedi. Os espíritos não atormentam sem motivo. O que aconteceu com aqueles idosos? Não sei do que está falando, disse ela nervosa. Coloquei o cristal sobre a mesa, entre nós. Ele começou a brilhar com luz fria, sinal de forte presença espiritual.
Este cristal não mente, Mariana, e tampouco os espíritos que te seguem. A chama da vela se ergueu, iluminando o cômodo de forma sobrenatural. Sombras começaram a se formar nas paredes, figuras humanas encurvadas. Mariana as viu também. Você também os vê, murmurou. Sim, respondi, e eles têm muito a dizer. Uma das sombras tinha marcas no pescoço, outra, manchas nos braços. Uma terceira, o rosto contorcido. Seu Ademir não morreu dormindo, não é? Perguntei calmamente. Mariana começou a tremer. Foi o Daniel, sussurrou chorando. Diz que o velho estava demorando demais a partir, que a casa era perfeita para nossos planos. E Dona Rita, ela descobriu, achou documentos, viu que as assinaturas não batiam. Eu só assegurei e ele... Mariana não conseguiu terminar. E os outros? Perguntei. No começo só queríamos convencê-los a mudar os testamentos. Eu era boa nisso, ganhava a confiança deles, mas Daniel ficou ganancioso, impaciente. Começou a apressar o processo natural. Ela assentiu chorando. E você permitiu. Eu o amava. Ainda amo, confessou. Montamos o asilo com boas intenções, queríamos ajudar. Mas quando o primeiro residente nos deixou algo, tudo mudou. As sombras se aproximaram. O ar ficou gélido. Eles não vão me deixar em paz, vão? Perguntou. Não, enquanto não houver justiça, respondi. Os espíritos que não encontram paz são os que partiram com injustiças não resolvidas. Mariana olhou para a porta. Ele me matará se souber que contei. Disse que ninguém acreditaria em mim. Quantos foram, Mariana? Ela ficou em silêncio por longos segundos. 11, respondeu por fim. 11 em 3 anos. Senti o peso daquela confissão. Tenho provas, continuou. Documentos, fotos, escondidos na casa do seu Agenor. Percebi que, embora culpada, Mariana também era vítima de um homem perverso. Há um caminho para aliviar teu tormento, disse, tomando suas mãos frias como mármore. Mas exigirá coragem e enfrentar as consequências. Farei qualquer coisa para ter paz, respondeu. Dei instruções sobre o que deveria fazer para iniciar sua redenção. Não seria fácil, mas era o único modo de acalmar os espíritos. Quanto a Daniel, acrescentei em voz baixa, ele também carrega uma maldição, mesmo que ainda não perceba. A justiça do outro lado é paciente. Nesse instante, um som surdo veio do corredor, seguido de um grito abafado. Abri a porta. Daniel estava caído no chão, o rosto contorcido de terror, os olhos fixos em algo invisível. Eles estão por toda parte, gritou. Seu Ademir, não, posso explicar. Dona Rita, solte meu braço. Seu corpo se retorcia como se forças invisíveis o atacassem. Mariana observava da porta, estranhamente calma. Finalmente, o encontraram, disse apenas. Nas semanas seguintes, tudo se resolveu rapidamente. Mariana, fortalecida por ter encarado a verdade, entregou às autoridades todas as provas dos crimes no asilo. Daniel, que nunca se recuperou do colapso em minha casa, foi encontrado enforcado na cela 3 dias após a prisão. Os guardas relataram que, antes de morrer, ele gritava sobre idosos saindo das paredes. A investigação revelou a magnitude completa dos horrores. Não 11, mas 17 idosos foram vítimas do casal ao longo de 5 anos. Documentos falsificados, testamentos alterados e, nos casos mais recentes, mortes por asfixia ou envenenamento lento com medicamentos. Mariana confessou sua participação e foi condenada a 30 anos de prisão. Antes de confessar tudo por livre e espontânea vontade, ela fez um pedido ao juiz, que após o julgamento fosse conduzida até Dona Gertrudes para vê-la uma última vez. E assim ela veio me visitar uma última vez. Escoltada por policiais, parecia 10 anos mais velha, mas estranhamente mais leve. Eles se foram, Dona Gertrudes, disse com um pequeno sorriso. Os espíritos não me seguem mais.
A verdade tem o poder de libertar não apenas os vivos, mas também os mortos, respondi. Há noites em que ainda sonho com eles. Mas agora é diferente, continuou Mariana. Já não me acusam, parece que me perdoaram. O perdão é um mistério poderoso, minha filha. Às vezes, nossos arrependimentos sinceros abrem portas para reconciliações que julgávamos impossíveis. Mariana assentiu com lágrimas nos olhos. Não mereço perdão, nem deles, nem de Deus, nem da sociedade, mas estou em paz por ter feito o que é certo. Finalmente, antes de partir, me entregou um pequeno envelope. As autoridades me permitiram fazer isso. É uma carta para cada uma das famílias das vítimas, com instruções para que todas as propriedades que adquirimos ilegalmente sejam devolvidas aos parentes mais próximos. Para aqueles que não têm família, pedi que os recursos sejam usados para criar uma fundação que fiscalize instituições de cuidado a idosos. Peguei o envelope, impressionada com essa pequena redenção. Uma última coisa, Dona Gertrudes, disse Mariana, enquanto os guardas indicavam que era a hora de ir. Como a senhora soube? Como soube desde o início que éramos nós os culpados e não vítimas de alguma maldição? Sorri com tristeza. Os espíritos falam, Mariana, mas não da maneira que você pensava quando entrou na minha casa. Não foram apenas vocês dois que cruzaram aquele limiar. Mais de uma dúzia de presenças os acompanhava. Não para atormentá-los, como você acreditava, mas para garantir que a verdade viesse à tona. Mariana estremeceu com a revelação. E havia algo mais, continuei, nos olhos de vocês dois. Quantos curandeiros e bruxos acha que ele procurou antes de mim? Nos olhos de Daniel vi cálculo. A avaliação fria de quem já interpretou o mesmo papel muitas vezes, buscando alguém que dissesse o que queria ouvir. Que era só estresse, ou pior, alguém que oferecesse uma cura que silenciasse as vozes sem resolver a verdadeira causa. Os guardas começaram a levá-la. No último momento ela se virou. Obrigada por me ajudar a encontrar paz, mesmo que seja atrás das grades. A verdadeira prisão é a consciência atormentada, Mariana. Nesse sentido, você agora está mais livre do que jamais esteve ao lado de Daniel. Depois que se foi, acendi velas pelos 17 idosos cujas vidas foram roubadas pela ganância. Enquanto rezava, senti presenças ao meu redor, não opressivas nem assustadoras, mas serenas. Uma brisa suave tocou meu rosto, embora todas as janelas estivessem fechadas. Por um instante, pareceu-me ouvir vozes idosas murmurando agradecimentos. Esse caso me lembrou que o mal pode se disfarçar sob as aparências mais respeitáveis e que, às vezes, aqueles que se apresentam como vítimas são, na verdade, os carrascos. Quarto e último relato que me deixou impressionada. Um dia, ao entardecer, um homem apareceu à minha porta. Era o professor Caetano, muito conhecido numa determinada faculdade em Ribeirão Preto. Apesar da postura intelectual, estava visivelmente destroçado. Tinha os olhos fundos e injetados de sangue, o rosto pálido como cera e tremia incontrolavelmente. Sua roupa, normalmente impecável, estava amarrotada e suja, como se tivesse dormido com ela durante dias. Dona Gertrudes, estou morrendo, começou com voz rouca e quebrada. Algo está me matando aos poucos. Contou que após publicar um artigo questionando o trabalho de um colega, sua vida se tornou um pesadelo sem fim. O colega, professor Jonas, havia falecido de um infarto 2 semanas depois da publicação, durante uma discussão acalorada na faculdade, onde Caetano o acusou publicamente de plágio. Desde o enterro, não tenho 1 minuto de paz, disse, engolindo em seco. Tudo começa sempre à meia-noite. Descreveu como primeiro, sentiu uma presença gélida ao seu redor, um frio que nenhum aquecedor podia dissipar. Depois vieram os ruídos, não só livros caindo, mas passos arrastados no corredor, sempre se aproximando de seu quarto.
Seu computador não apenas ligava sozinho, mas exibia repetidamente o artigo que havia escrito contra Jonas, com palavras que se apagavam sozinhas, formando frases ameaçadoras. Há 3 noites acordei me asfixiando, disse, mostrando marcas roxas no pescoço. Algo invisível apertava minha garganta. Quando consegui acender a luz, vi Jonas parado ao pé da minha cama, com a pele acinzentada, vestido com o mesmo terno do funeral. Sorriu para mim e disse que eu não terminaria o semestre com vida. O professor estava perdendo peso rapidamente. Contou que agora, qualquer comida tinha gosto de terra, como se estivesse comendo do próprio túmulo de Jonas. No departamento, os colegas começaram a evitá-lo por causa do cheiro de decomposição que emanava dele, embora se banhasse 3 vezes ao dia. Ontem à noite foi o pior, sussurrou. Acordei completamente paralisado, sentindo algo gelado deitado ao meu lado na cama, sussurrando detalhes de como seria meu funeral. Fiz uma reza para acalmar o professor e pedi que se sentasse. O ambiente já parecia mais pesado só com sua presença. Notei que onde ele tocava surgiam pequenas manchas escuras, como se sua energia estivesse contaminada. Peguei um ramo de alecrim, mergulhei em água benta e comecei a rezar. Era uma oração simples, mas carregada de toda a minha fé. Enquanto as palavras saíam da minha boca, o ar da sala começou a se tornar denso e frio. Apesar do calor lá fora, o cheiro das ervas queimando no braseiro era quase sufocante, misturado a um fedor de carne podre que parecia vir do próprio Caetano. Foi então que a vela começou a arder com uma chama verde e ouvi um sussurro claro, uma voz grave que não era a do Caetano. A voz dizia que ele seria apenas o primeiro a apagar, que outros viriam. Parei por um momento sentindo meu coração acelerar, mas o professor me olhou com pânico absoluto. Ele está aqui, disse Caetano, com os olhos esbugalhados, olhando para um ponto vazio atrás de mim. Ele está tocando seu ombro agora. Senti um peso gelado no ombro e um formigamento descer pelo braço. Vi sinal para que Caetano se calasse e continuei a oração com mais força, desta vez exigindo que aquela alma inquieta se manifestasse claramente. De repente, uma rajada de vento atravessou a sala, apagando as velas e derrubando todo o meu altar. A temperatura caiu drasticamente e nossa respiração formava pequenas nuvens de vapor no ar. O professor soltou um grito agudo quando seu corpo foi lançado contra a parede por uma força invisível. Ficou suspenso a 30 centímetros do chão, o rosto contorcido de dor. Diz que arruinei toda a sua vida de pesquisa, balbuciou Caetano, enquanto algo invisível o mantinha preso. Diz que me fará sofrer como ele sofreu ao ver seu trabalho de décadas destruído em público. Entendi que o espírito daquele colega não buscava apenas vingança, estava consumido por um ódio tão profundo que se transformou em algo mais sombrio do outro lado. Caetano, disse, olhando-o nos olhos, enquanto lutava contra a força que o retinha. Isso não é só Jonas. O que ele se tornou depois da morte se alimenta do seu próprio medo e culpa. Preciso saber o que você fez realmente. Havia verdade na acusação de plágio? O professor começou a chorar, confessando entre soluços que havia distorcido deliberadamente as citações de Jonas para fazê-lo parecer um plagiador, quando, na verdade, era ele quem havia copiado parte do trabalho do colega. Pensei que ninguém notaria, soluçou. Ele descobriu e ameaçou me expor. Eu não podia perder minha posição. Nesse momento, todos os objetos no meu consultório começaram a tremer e vibrar. Um líquido escuro começou a pingar pelas paredes como sangue velho coagulado. Preparei rapidamente um banho de limpeza extrema, não só com alecrim, arruda e sal grosso, mas acrescentei 7 ervas de proteção, água de 7 fontes diferentes e apliquei ali mesmo, enquanto ele ainda estava colado à parede.
Ordenei que confessasse publicamente o que havia feito, que reivindicasse o nome de Jonas perante a universidade e que doasse metade do seu salário à família do falecido pelos próximos 7 anos. Acendi 7 velas negras no altar, invocando uma antiga reza em latim que só usei 3 vezes em toda a minha vida para casos de extrema possessão e tormento. Era uma oração perigosa para quem a realizava, mas não havia alternativa. Enquanto rezava, as luzes da casa piscaram freneticamente. O corpo de Caetano convulsionava contra a parede e ouvi claramente várias vozes diferentes saindo de sua boca. Não só a de Jonas, mas outras, como se o tormento tivesse atraído outras entidades sedentas por energia vital. Senti meu próprio corpo enfraquecer enquanto a batalha espiritual se intensificava. Minhas pernas cederam e caí de joelhos, mas não parei a reza. Do nariz de Caetano começou a sair um líquido negro viscoso e seus olhos ficaram brancos. Após o que pareceu uma eternidade, um grito sobrenatural ecoou na sala e o professor caiu no chão inconsciente. Um forte cheiro de enxofre permaneceu no ar, mas senti que o peso havia diminuído. Caetano ficou inconsciente por quase 2 horas. Quando finalmente despertou, parecia outro homem, não só pelo alívio, mas porque algo em seus olhos havia mudado fundamentalmente. 3 semanas depois, voltou. Havia perdido peso e seus cabelos haviam ficado completamente brancos, mas seu olhar estava limpo. Contou que fizera tudo o que eu indiquei. Confessou publicamente sua fraude, renunciou o cargo e agora trabalhava como assistente na biblioteca da universidade. A família de Jonas me perdoou, Dona Gertrudes, disse com voz tranquila. Finalmente posso dormir sem terror. As presenças se foram, mas ainda sinto que carrego uma marca comigo. Talvez seja justo assim. Olhei para ele e sorri discretamente. Sabia que aquele caso se havia encerrado com um preço alto, mas justo. No mundo espiritual, as dívidas sempre se pagam de uma forma ou de outra, e algumas almas só encontram paz quando a verdade e a justiça se restabelecem entre os vivos. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe nos comentários a cidade que você está nos assistindo. Fiquem na paz. Tchau.